Então como eu adquiro esse reino? Nós já vimos que isso é uma relação, ela é bilateral, Deus e os homens através de Jesus. Então aí a resposta, essa vai ser, meus amados, a resposta dessa pergunta é a moeda de troca, perdão pela expressão, mas é a moeda de troca que o Senhor aceita. É a única moeda de troca que o Senhor aceita para que nós possamos então adquirir esse reino. Amém, meus amados? Convido os amados para abrir no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4, no versículo 23. Então vai dizer assim, amados: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O nosso coração, meus amados, o nosso coração. Todas aquelas posses daquele homem na parábola que ele deu em troca naquela pérola, representa o nosso coração, representa o coração dele, o nosso coração. Por quê? Porque, amados, o nosso coração ele é o centro de tomada de decisão. E enquanto o Senhor não assume esse centro de tomada de decisão, está o nosso eu na tomada de decisão. E para que o reino de Deus ele entre na nossa vida, nós precisamos simplesmente nos render. É isso que o Senhor quer, é tudo ou nada. E por que o Senhor pede justamente o coração? Porque é tudo ou nada. Ou nós damos o controle da nossa vida para o Senhor, ou Ele tem o controle 100% das nossas vidas, ou Ele não tem. Amados, entendam que Deus ele é exclusivista com o seu povo. Deus ele tem um povo para Ele ali que Ele não divide, porque é um povo santo, é o povo dEle, onde o Senhor trabalha, onde essas pessoas elas vivem de acordo não com as suas vontades, mas com a vontade do Senhor delas, que é Deus. Ou seja, por isso que o Senhor quer o coração. Por quê? Porque daí nós não vivemos para fazer a nossa vontade, nós vivemos para fazer a vontade do nosso Senhor. Ponto. O Senhor, todas as nossas posses foi dada a Ele. É por isso que o Senhor quer coração, meus amados. O nosso coração tem que estar rendido. O presbítero trouxe um pouco sobre isso. O Senhor precisa dominar nosso coração. Então, meus amados, se cada um de nós precisamos analisar qual vai ser o valor do reino de Deus para nossas vidas? É o coração. O Senhor quer o seu coração. Ele não tem interesse nas suas posses. Ele não precisa disso, né? A palavra fala que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. O Senhor não tem necessidade de nada dessa terra, mas o nosso coração tem que ser entregue de livre e espontânea vontade por causa do livre-arbítrio. O Senhor não invade. Amém, meus amados? É por isso que exige de nós o quê? Uma entrega, uma entrega, submissão. Do coração procede as fontes da vida. Eu vou convidar os amados para abrir comigo em Mateus novamente. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 15, no versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo, meus amados? Porque muitos falam com a boca. Deus, Ele está em primeiro lugar? Não. Eles estão honrando a Deus com os seus lábios, mas o coração está longe. Porque o coração, meus amados, precisa estar rendido ao Senhor. Amém, meus amados? Precisamos colocar de fato o nosso coração. Agora, continuando ali no próprio capítulo 15, no versículo 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Aqui o Senhor Jesus ele vai repreender ali os fariseus ali que estavam preocupados com a comida, com as coisas externas, e o Senhor Jesus ele vai no profundo da situação. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Por isso que o Senhor precisa mudar o nosso coração. O rei Davi, ele pede um novo coração ao Senhor. Tem um louvor que fala: dai-nos um novo coração, Senhor, porque o nosso coração ele é ruim. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar. Por isso que nós precisamos nos render ao senhorio do Espírito Santo, que pode fazer essa limpeza. Assim sendo, então, meus amados, se nós quisermos o reino de Deus, assim como aquele negociante de pérolas, ele não poupou nada, nós também. Se nós queremos o reino de Deus, nós não podemos poupar nada. Nós precisamos dar o nosso coração em pura e espontânea submissão ao Senhor. Agora, meus amados, o que isso significa na prática? O que isso significa na prática? Dar o meu coração para Deus. Em uma palavra dá para resumir o que significa isso na prática, meus amados. Renúncia. Por que renúncia? Porque, meus amados, a coisa mais difícil que nós vamos, a batalha mais terrível que nós vamos travar nessa terra enquanto nós estivermos aqui, é contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Nós somos maus, insurgentes e rebeldes por natureza. Entendeu? O nosso eu sempre vai querer assumir o controle. E é onde não pode acontecer. Enquanto o nosso eu está no controle, o Senhor ele não consegue operar.
não está rendido, precisa renúncia. Dar o nosso coração para Deus vai implicar uma vida de renúncia. Amém, meus amados? E isso é algo que é difícil. É difícil. Não é algo que as pessoas gostam de ouvir. Essa palavra renúncia já é algo que as pessoas não gostam de ouvir. Por quê? Porque implementa, exige de nós esforço, exige de nós obediência. E o ser humano ele é desobediente por natureza. Ele não quer fazer essas coisas. Renúncia. Agora vamos entender aqui na palavra. Mateus 16, versículo 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Renúncia. Claramente o Senhor aqui. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Entende, meus amados? Se nós quisermos ganhar a nossa vida, significa que eu vou fazer as coisas que eu quero. Eu vou conquistar o sucesso, o sucesso financeiro, o sucesso na vida emocional e tudo mais na força do braço. Né? Vai ser eu fazendo. Mas o que acontece? O final disso é um caminho de morte. Por quê? Porque o Senhor fala que nós perderemos a nossa vida. Mas aquele que perde a sua vida, ou seja, renuncia para fazer aquilo que o Senhor diz, ganhamos a vida. E sabe, meus amados, a geração de uma pessoa na terra que conforme a Bíblia é 70 anos, passando disso já começa a virar penoso, né? E o que é 70 anos na eternidade, né, meus amados? É nisso que nós precisamos focar. O que adianta? Se nós perdermos a nossa eternidade, a oportunidade que nós temos, que vai decidir aonde nós vamos passar a eternidade, é o tempo que nós temos aqui. Então, vale a pena, renúncia, seguir ao Senhor. E Ele fez tudo, amados. Temos que lembrar que Jesus, Ele pagou um preço que Ele não precisava ir para aquela cruz. Nós precisamos. Por hoje, pelo que nós fizemos hoje, nós precisaríamos ir para aquela cruz. Mas Jesus não. Jesus não. Amém, meus amados? Então, renúncia. E mais, para entender, meus amados, que o Senhor Ele não aceita nada. Ele não aceita, é por isso que é sempre tudo ou nada. É sempre tudo ou nada. Para adquirir esse reino, é tudo ou nada. O Senhor não aceita 80% do meu coração, 20% eu guardo para fazer minhas vontades. Não, é sempre tudo ou nada. E não pode haver nada acima do Senhor em nossas vidas. Abram no livro de Mateus ainda, voltem para o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 37 e 38. Para vocês entenderem que o Senhor, Ele realmente, Ele como Pai, Ele quer nós por inteiro. Ele não aceita que nós amemos alguém ou alguma coisa mais que a Ele. Olha o que o Senhor diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno do meu reino, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Entende, meus amados? Nem filho, nem pai, nem mãe, não. O Senhor tem que estar em primeiro lugar. Isso é renúncia. Isso é renúncia. E vivemos num tempo complicado, não é verdade? As pessoas, elas idolatram pessoas, elas idolatram filhos, elas idolatram tudo. Amém, meus amados? E o Senhor, Ele quer nós por inteiro. Amém, meus amados? Ou seja, o que acontece então se fizermos isso, meus amados? Qual o valor do reino de Deus para nossas vidas? É isso que queremos, o reino de Deus? Acabamos de entrar em 2009, pessoas fazendo planos. Um plano bom seria: vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Vou buscar o reino de Deus, eu quero esse reino de Deus para a minha vida. Amém? E se perseverarmos, amados, porque esse caminho exige perseverança da nossa parte. O Senhor, Ele nos ajuda. O Senhor, Ele nos ajuda porque sem a ajuda dEle certamente nós não conseguiríamos, nós nem estaríamos aqui. Mas se perseverarmos, amados, se formos obedientes, se colocarmos a nossa vida uma entrega ao Senhor, Ele vai nos ajudar. E qual que vai ser o fim de tudo isso então, meus amados? O fim de tudo isso a Bíblia nos dá. Vai estar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Se nós valorizarmos esse reino, não vendermos. O que acontece hoje lá fora? As pessoas, muitos começaram nessa jornada corretamente, mas hoje elas adquiriram, posso dizer assim, tomaram posse ali do reino de Deus, mas infelizmente elas estão vendendo agora esse reino de Deus a preço
a preço de custo, sabe? Infelizmente as pessoas elas não guardaram consigo o reino de Deus, mas começaram a vender, amém, meus amados? Mas se nós perseverarmos, se nós formos firmes ali na nossa decisão e andarmos uma vida de renúncia, o final disso é isso que diz aqui, capítulo 1, versículo 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, salvação das suas almas. Esse é o fim, meus amados, esse é o fim, para aquele que entrega tudo que tem. Dinheiro? Não, coração, esse é o fim, aquele que entrega tudo que tem. A gente, no final das contas, alcança o que? A salvação das nossas almas, é a eternidade com o Senhor Jesus, a eternidade com o Mestre, e vale a pena, meus amados. Aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará, amém, meus amados? Então que nesse ano de 2019, nós colocamos essa meta, eu quero o reino de Deus, eu quero colocar o Senhor Deus, tem que estar em primeiro lugar na minha vida, amém, meus amados? E não ficarmos apenas, amados, como aqueles que o Senhor ali repreendiam, que estavam repreendendo ali o externo, mas eles não observavam o interno. Não, que possamos colocar isso como meta e fazer aquilo que o Senhor diz. A prática disso é renúncia. Que possamos levar uma vida obediente ao Senhor, amém, amados? Porque o Senhor diz ali no capítulo 14 de João várias vezes, o Senhor fala que aquele que o ama é aquele que obedece os seus mandamentos, amém, meus amados? É isso que vai mostrar a renúncia, em nome de Jesus, amém?